Quais são as indicações de profilaxia para infecção do trato urinário em pediatria? Eu sou a professora Sabrina, pediatra, e hoje nós vamos discutir alguns parâmetros aí de infecção do trato urinário, como diagnóstico, investigação, necessidade de profilaxia, que é um tema polêmico. Então, vamos começar com o caso da Amanda, que tem 5 meses de idade, olha que fofura, mas ela está evoluindo com uma diminuição do apetite, mais irritada do que o habitual, está em aleitamento materno exclusivo, seio materno livre demanda, SMLD, né? A mãe acha que as fraldas parecem estar menos cheias, que ela está fazendo menos xixi, não tem nenhuma doença prévia, né? Nos antecedentes pessoais, foi uma recém-nascida a termo, de 39 semanas de idade gestacional, né? A IG adequada para a idade gestacional, com parto normal, sem nenhuma intercorrência. No exame físico, tá bom estado geral, corada, hidratada, nictérica cianótica febril, orotoscopia, sem alteração, cardiopulmonar, sem alteração, abdômen inocente, extremidades com boa perfusão sem alterações, reflexos presentes e normais. Então, tem a queixa da mãe, mas não tem nada de alteração no exame físico. E aí? Qual que é a principal hipótese diagnóstica? Difícil, né? Você sabe porque você está na aula do assunto, né? É necessária a solicitação de algum exame? Qual o tratamento? Precisa internar essa bebê? Calma, vamos parar e destacar alguns pontos importantes. Primeiro, a gente tem que lembrar que o quadro clínico da infecção do trato urinário, ele varia, tá? Ele varia com o local de acometimento, porque o trato urinário é uretra, bexiga, ureter e rim, né? A gente pode ter uretrite, que não é tão comum, tão falada, mas pode, e da faixa etária. E nessa bebezinha, uma bebezinha que tá com inapetência, que a fralda começou a diminuir o xixi, às vezes tem uma febre sem sinais localizatórios, uma febre que o exame físico é normal, né? Isso aponta pra gente uma possibilidade de infecção do trato urinário. No bebezinho também, um bebezinho que vem caindo na curva de peso, tá? Então, a depender da faixa etária, muda. Então, de acordo com a faixa etária, tem sintomas mais comuns e sintomas menos comuns. Então, se a gente tem um bebezinho menor de 3 meses, os sintomas mais comuns são até semelhantes a uma sepse neonatal, uma meningite neonatal. É muito inespecífico o quadro, né? Então, a gente pode ter febre, vômitos, letargia, irritabilidade, mas também a gente pode ter anorexia, pouco ganho ponderal, aquele bebezinho que não está crescendo adequadamente na curva de crescimento. E menos comumente, dor abdominal, icterícia, hematúria, urina de cheiro forte, aquela urina escurecida na fralda. Em compensação, nos maiores de 3 meses, se é aquela idade que ainda é bebezinho, que não fala, né, no menor de 1 a 2 anos de idade, a febre é um sintoma muito significativo. Lembra da história que eu falei para vocês de febre sem sinais localizatórios? Tanto que a gente tem um fluxograma, né, para febre sem sinais localizatórios. Quando o bebê aparece assim, um dos exames que a gente tem que fazer, né, é a triagem para infecção do trato urinário, ok? Mas também a gente pode ter dor abdominal, vômitos, anorexia, igual no nosso caso, tá mamando pouco, né? Mas menos comumente letargia, irritabilidade, hematúria, urina fétida e também pouco ganho ponderal, ok? E aí, nas crianças maiorzinhas que já falam, aí elas já vão dizer, né? Tá ardendo xixi, tô com vontade de fazer xixi. Então, tem disúria, dor para urinar, tem polaciúria. A gente pode ter disfunção miccional, incontinência urinária. A criança que já era continente volta a perder xixi, né? Dor abdominal, dor lombar. E também febre, prostração, vômitos, hematúria, urina fétida, urina turva. Mas lembra que eu falei também que varia de acordo com o local de acometimento. E quando eu vou pensar que é uma infecção urinária baixa ali, mais de bexiga, e uma infecção urinária alta, de rim, o que me ajuda a diferenciar também no quesito localização? É que quando a gente tem um acometimento renal,
né, a gente geralmente tem uma queda importante do estado geral associada, uma febre mais persistente, né? Então, aí a gente tem uma sugestão maior de pielonefrite e lembrar que na pielonefrite a gente tem o sinal de Giordano positivo, né? Que é a punho-percussão lombar dolorosa, ok? Então, nossa principal hipótese diagnóstica suspeita para essa bebezinha pode ser que ela tenha uma infecção do trato urinário. Eu preciso solicitar algum exame? Preciso, né? Preciso confirmar o que ela tem. Posso solicitar uma urina 1. Será que é só ela é o suficiente? Então, solicitei a urina 1, tem uma densidade de 1039, um pH de 5, um cor amarelo âmbar, né? Uma proteína negativa, uma glicose negativa, corpos cetônicos negativos e pigmentos biliares negativos. Também temos urobilinogênio de 1, nitrito negativo. Ah, nitrito negativo não é infecção urinária, gente. Nitrito negativo positivo. Positivo pode ser infecção urinária, mas negativo também não descarta, tá? Hemoglobina negativo. Sedimento urinário. Leucócitos mais do que 1 milhão. Hemácias 8.000 e células epiteliais negativos. Bom, uma coisa importante. Como que ela colheu esse exame? Se eu te digo que colheu no saco coletor, aí você vai falar, esse leuco aqui aumentado, então deve ser infecção do trato urinário. Mas será? Células epiteliais negativas é um ponto bom, porque quando eu tenho células epiteliais presentes, quer dizer que a higienização não é adequada, ok? Mas o saco coletor confirma a nossa hipótese diagnóstica? Se eu colhi isso aqui por saco coletor, fique esperto que cai na prova. Lembrar que o saco coletor, ele só serve se ele vier negativo, se a coleta no saco coletor vier negativa normal, para descartar infecção do trato urinário. Nosso diagnóstico assertivo de infecção do trato urinário é a urocultura colhida por método adequado. Ela é o padrão ouro. Qual que é o método adequado? Tá? Então, se eu tenho uma criança que não tem controle esfincteriano, que é um bebezinho, como no nosso caso em questão, é diferente da criança maior que tem controle esfincteriano. Então, sem controle, eu poderia usar saco coletor, cateterismo vesical, punção suprapúbica? Até poderia. E com controle esfincteriano, o jato médio. Mas a gente sabe que o saco coletor tem uma alta incidência de falso positivo. Então, para a gente, coleta adequada no bebezinho para efetivamente dizer que ele tem infecção do trato urinário é cateterismo vesical ou punção suprapúbica, tá? O saco coletor é falso positivo em mais de 80% dos casos. Existem algumas técnicas descritas, Kikui, que a gente poderia dar líquido para o bebê, né? Segurar ele aqui embaixo aqui das axilas e estimular para ele fazer xixi e pegar meio que como se fosse um jato médio, mas não é o mais habitual. Então, assim, tem um bebezinho, tem um caso clínico de bebezinho como essa, que eu suspeito de infecção no trato urinário, eu tenho que pedir urina 1, urocultura com antibiograma, coletada ou por cateterismo vesical ou por punção suprapúbica. Essa é a nossa conduta nesta bebezinha. Na urocultura, a depender da forma que eu coletei, eu vou ter um parâmetro diferente para dizer que essa urocultura é positiva. Eu vou colocar aqui do saco coletor, tá? Porque é um parâmetro que tem no documento da Sociedade de Pediatria, mas não é para a gente utilizar, que embora na rotina a gente veja com muita frequência. Então, na aspiração suprapúbica, um crescimento bacteriano de qualquer número, porque a princípio a aspiração suprapúbica é para ser um procedimento estéreo, né? A gente considera a urocultura positiva, exceto se tiver contaminação. Que a contaminação a gente vê, né, que teve quando tem de 2 a 3 vezes 10 a terceira unidades formadoras de colônia de estafilocoagulase negativo, ok? A cateterização vesical, quando que a gente considera ela positiva, maior que 50.000 unidades formadoras de colônia, e o jato médio e o saco coletor, maior do que 100.000 unidades formadoras de colônia, tá? E tem que ter, né, o crescimento de um patógeno único. Se eu tiver um monte de bicho ali crescendo, provavelmente teve contaminação dessa coleta, dessa amostra, tá? Então, nós voltamos lá com um leuco maior que 1.000. Qual que é a nossa conduta? Colher a urocultura. Nossa conduta não é nada.
Não é, aqui a gente não vai dar remédio. Aqui a gente não vai decidir. Aqui a gente tem que passar para o próximo passo. Falei para você que ela tinha colhido com saco coletor. Veio alterado, serve para alguma coisa? Não serve. Se tivesse vindo negativo, eu descartava. Mas veio positivo, eu tenho que coletar a urocultura. Ok? Então, fizemos uma urocultura com cateterismo vesical, com a presença de E. coli, com mais de 1.000 unidades formadoras de colônia. E aqui eu só comprimi a linha do tempo, gente, porque geralmente o que a gente faz? Colhe a urina 1 e a urocultura, tá? Aí você começa antibiótico profilático, se a sua suspeita é infecção do trato urinário, e entre 3 a 5 dias vai sair a urocultura, e aí você vai definir se você vai manter, né, ou não antibiótico. Mas nesse caso, vamos supor que ela evadiu, voltou só quando veio a urocultura estava positiva, então o que eu vou fazer, qual que é o tratamento e se ela precisa de internação ou não. Qual que é o tratamento? Antibiótico terapia, tá? Então, internar ou não internar vai depender de alguns fatores. Quem que eu vou tratar via ambulatorial tomando um remedinho bonitinho em casa? Os maiores de 3 meses de vida, então teoricamente nossa paciente pode. Que não tem sinais de toxemia, que tem estado geral preservado, que está hidratado e que aceita medicação via oral. Então, a princípio, a nossa paciente vai iniciar antibiótico terapia ambulatorialmente em casa. Quem que eu vou internar? Quem tem febre alta, toxemia, desidratação, vômitos persistentes e nos recém-nascidos. Optei pelo tratamento por via oral. Quais são os antibióticos de escolha aí? Então, as cefalosporinas de primeira geração são a primeira escolha, tá? Mas também pode ser utilizado sulfametoxazol mais trimetoprima, né? Ou comercialmente conhecido como Bactrim, ou a nitrofurantoína. Tá? As doses dependem de cada medicamento, então nitrofurantoína 5 a 7 mg quilo dia, né? Mais dividida essa dose a cada 6 horas. A cefalexina 500 mg quilo dia a cada 6 a 8 horas. E o Bactrim 6 a 12 mg do trimetoprima quilo dia a cada 12 horas, ok? Se eu vou internar esse paciente, eu posso usar a cefalosporina, mas eu vou usar cefalosporina de terceira geração, como ceftriaxona ou ceftazidima. Posso também usar os aminoglicosídeos, né, gentamicina, amicacina, principalmente se for neonato, né? E aí as doses também variam. Então, cefuroxima, 150 mg quilo dia a cada 8 horas, gentamicina, 5 a 7,5 mg quilo dia uma vez ao dia, e esse tem a possibilidade da intramuscular também, né? Amicacina, 15 mg quilo dia uma vez ao dia, cefotaxima, 100 a 200 mg quilo dia a cada 6 ou 8 horas, e piperacilina tazobactam, tá? Que também é uma opção, 300 mg quilo dia a cada 6 ou 8 horas. Se eu tiver sinal de que é uma pielonefrite, eu preciso de antibióticos que tenham uma concentração que vão chegar no rim de melhor maneira, tá? E aí eu tenho algumas recomendações mais específicas e eu posso usar por via oral, ok? Posso usar cefuroxima, cefaclor, eu posso usar o clavulin e o ciprofloxacina nas crianças maiores, ok? Dúvida frequente. Professora, caso eu comece o tratamento por via parental, depois posso terminar o tratamento por via oral? Então, ó, a Solange perguntou: professora, caso eu comece o tratamento por via parenteral, que não é o nosso caso, a nossa bebê a gente pode dar tratamento via oral, mas vamos supor que eu tivesse que começar por via parenteral. Depois eu posso terminar o tratamento por via oral? Posso ou não posso, gente? Pode sim, tá? Comecei o tratamento via parenteral, eu vou avaliar esse paciente entre 48 a 72 horas. E se ele tiver uma melhora significativa, tá? Eu posso sim trocar por um antibiótico equivalente e ele terminar esse tratamento ambulatorialmente. E quanto tempo é o tempo total de tratamento? Aí depende da diretriz, tá, utilizada, mas no geral a gente usa de 7 a 14 dias, tá? Pelo menos 7, no máximo 14. Geralmente, quando é infecção do trato urinário associada a febre, pielonefrite, a gente trata pelo menos 10. Mais uma dúvida importante aí de infecção do trato urinário. Como a Amanda teve diagnóstico confirmado de ITU, preciso solicitar algum exame de imagem? Como a Amanda teve diagnóstico confirmado de ITU, então a nossa bebezinha tem diagnóstico de ITU.
Ela teve uma urocultura com E. coli mais do que 1.000 unidades formadoras de colônia por cateterismo, ok? Cateterismo, qualquer quantidade, seria positivo. Como ela teve esse diagnóstico confirmado pela urocultura, eu tenho que fazer algum exame de imagem? Esse também é um assunto que tem recomendações polêmicas, tá? Existem alguns exames que a gente pode solicitar, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que, após o primeiro episódio confirmado de infecção do trato urinário, que foi o caso da Amanda, a gente deve solicitar pelo menos uma ultrassonografia, tá? Mas outros exames que a gente pode utilizar, a depender de cada caso para investigação, são cintilografia, uretrocistografia miccional, né, o CM, urografia excretora e o estudo urodinâmico menos frequente, tá? O ultrassom do aparelho urinário, né, é o mais utilizado porque é um exame pouco invasivo, de baixo custo, de fácil acessibilidade, né, e não tem nenhum efeito colateral, tá? Ele vai ser útil para a gente para confirmar e ou descartar malformações, tá? Porém, o ultrassom normal não exclui a existência de alterações, ok? Ele serve como uma triagem, só que se é um paciente que está tendo infecção urinária de repetição, a gente vai solicitar outros exames. E como que eu utilizo todos esses outros exames que eu citei para vocês? Calma aí que eu vou descomplicar. Então, aqui eu peguei um fluxograma que eu gosto muito de utilizar para nortear, embora, né, as recomendações sejam diferentes aí para cada diretriz, mas esse é da Sociedade Brasileira de Pediatria, que fala que um primeiro episódio de ITU confirmado, a gente vai fazer uma ultrassonografia. Se essa ultrassonografia for normal, tá, mas o paciente teve uma ITU febril, uma pielonefrite, um quadro grave, o ideal é que a gente peça uma cintilografia com DMSA. Para que serve a cintilografia com DMSA? A cintilografia com DMSA, ela serve para ver cicatriz renal, ok? Então, se eu pedir uma cintilografia com cicatriz renal e tiver normal, ok, eu paro minha investigação porque esse rim não teve cicatriz, tá? E se esse rim tiver muita cicatriz, ele pode levar a uma insuficiência renal crônica lá no futuro, ok? Agora, se eu tenho uma cintilografia que está alterada, eu peço uma uretrocistografia miccional. Por quê? Porque provavelmente este paciente tem um refluxo vésico-ureteral, ok? Então, a urina está refluindo para esse rim e está levando à presença de cicatrizes renais. Então, a uretrocistografia miccional é o exame que vai avaliar refluxo vésico-ureteral. A cintilografia com DMSA é o exame que vai avaliar a presença de cicatriz renal. No caso da ultrassonografia alterada, já vou pedir os dois exames. Fechou? Vamos pedir exames para ela? Vamos pedir pelo menos a ultrassonografia. Se o ultrassom vier alterado, vou pedir cintilografia com DMSA e uretrocistografia miccional. Fechado o nosso primeiro caso? Mais um casinho aí, continuando o assunto, nós temos o Pedro de 3 anos de idade e a avó traz o neto em consulta para ver se ele precisa fazer alguma coisa. Porque a criança tem muitos episódios de infecção do trato urinário, só que ela não sabe dizer quantas vezes, nem tem os exames que foram realizados. E durante esses episódios, ele sempre apresenta febre, sem outras queixas, e não tem nenhum outro antecedente. Gente, isso é uma história clássica. Quanta criança a gente fica na incerteza se teve efetivamente infecção do trato urinário ou não? Quantas vezes? Por quê? Porque às vezes não fez o exame, às vezes fez só o exame no saco coletor e foi subentendido que era uma infecção do trato urinário, né? Quando urina do saco coletor, não confirma o diagnóstico. Então, no exame físico, ele está em bom estado geral, corado, hidratado, anictérico, cianótico, febril, orotoscopia sem alterações, cardio com 2 bulhas rítmicas nomofonéticas sem sopros, pulmão ok, abdômen ok, extremidades com boa perfusão ok, reflexos presentes e normais, genitália masculina com fimose grau 3, então é aquela fimose que não expõe, que não abre, né? O que é a fimose? A fimose é aquele anel, né, que circunda ali a glande. Então, quando a gente tem fimose, ela não abre, ela não expõe. E isso pode ser um fator que favoreça infecções do trato urinário. Então, será que o Pedro precisa de profilaxia? Será que ele precisa operar a fimose? Espera aí, vamos ver como cai na prova.
Quem precisa de profilaxia? Lembra que lá no começo da aula eu falei que era controverso. Mas, vou colocar aqui como sempre, né? Não é da minha cabeça, vou colocar a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, quem vai precisar? Quem tiver alteração na ultrassonografia, ou o bebezinho que já tem lá antenatal, ou que teve infecções do trato urinário e fez uma ultrassonografia. Quem tiver itu febril, né, com PCR positivo. Quem tiver refluxo vésico-ureteral graus 4 ou 5, e aí a gente já vai revisar os graus do refluxo vésico-ureteral. Quem tiver uropatias obstrutivas, e aí o nosso paciente entraria a princípio nas itus recorrentes. 2 ou mais pielonefrites, um episódio de cistite e um de pielonefrite, ou 3 ou mais de cistites, né? A princípio, a gente vai começar a profilaxia para ele? A princípio, teoricamente, sim. O que seria mais correto? Entender se realmente ele teve infecção do trato urinário, acompanhar esse paciente de perto e, a partir da próxima sintomatologia, fazer os exames corretos para ver se realmente é. Como que são os graus aí do refluxo vésico-ureteral, que é um exame que a gente pode ver na urografia excretora, na uretrocistografia miccional, tá? No grau 1, a urina, ela reflui somente até o ureter, porque o que acontece? A gente tem a bexiga e o ureter, ele está inserido, né, isso anatomicamente de forma errada, que deixa com que a urina suba. Na hora que a bexiga contrai, em vez de fechar o ureter e a urina não subir, não, a urina reflui, por isso que é um refluxo vésico-ureteral. O quanto ela reflui? Somente até o ureter, a gente chama de refluxo vésico-ureteral, grau 1, tá? Sobe até o rim, mas o rim está normal, preservado, não tem alteração, a gente fala em grau 2. Quando a gente começa a ter um pouquinho de dilatação renal, grau 3, vai evoluindo a dilatação, começa um pouquinho a dilatação aqui da pelve renal, grau 4, e quando a gente tem uma dilatação significativa, tortuosidade, a gente vai definir como grau 5. Quanto maior o grau, maior a probabilidade de ter uma lesão renal, de ter uma cicatriz renal, ok? Então, Pedro, 3 anos, itus prévias. Solicitamos ultrassom de rins e vias urinárias normal. Cintilografia renal com DMSA. Tem cicatriz renal. Olha isso. Então, eu estava na dúvida se ele teve infecção do trato urinário ou não. Mas eu pedi exames e ele tinha cicatriz renal. Então, essas infecções urinárias aí que a avó nem sabe nem tem o exame, eram verdade. Ok? Então, ele vai ter que fazer quimioprofilaxia. Ele tem lá a cicatriz renal. O que eu vou usar para quimioprofilaxia? Geralmente são os mesmos medicamentos que eu uso, os mesmos antibióticos que eu uso para tratamento, tá? Mas numa dose diminuída. Então, os principais que têm boa aceitação, tem um bom nível sérico aí, é a nitrofurantoína e o sulfametoxazol mais trimetropina, na dose de metade a 1/3 da dose terapêutica e só uma vez ao dia. E aí a fimose dele? Opera ou não opera? Precisa operar sempre? Quando que a gente opera? A gente tem indicações formais, tá? Presença de afecções do trato urinário, balanite xerótico obliterante. Então, teve inflamações ali naquela ponta da glande e tá com uma obliteração, uma xerose, uma cicatrização ali, tá? Indicações não formais, impossibilidade de exposição da glande em criança maior de 3 anos de idade. A fimose, ela vai abrir em mais de 90% dos casos até 3 anos de idade, ok? Episódio prévio de parafimose e balanopostite de repetição. Então, vou voltar exatamente com as perguntas do caso. O Pedro precisa de profilaxia? Então, ó, a princípio, a avó falou que ele tinha infecção no trato urinário, eu não sabia se era verdade. Pediu ultrassom, a cintilografia, tinha cicatriz. Então, ele teve infecções do trato urinário, ele tem cicatriz renal, provavelmente ele tem refluxo, ele tem que fazer a profilaxia. E a fimose? Se ele não fosse uma criança, está 3 anos, a idade limite ali, se ele não fosse uma criança que tivesse infecções do trato urinário de repetição, a princípio não precisaria. Só que ele já tem até alteração no sistema renal dele, porque ele tem cicatriz renal. Então, em relação a essa fimose, a gente vai encaminhar para o cirurgião pediátrico, ok? E agora, você sabe quais são as indicações de profilaxia para infecção do trato urinário em pediatria?
E é isso que eu tinha para contar para vocês aqui hoje. Até a próxima aula.